Então, quando chega lá, a gente vê. Agora, o que você deve fazer é continuar entrando em contato com a deputada Bia Kicis, pedir com a educação com respeito, que ela designe agora 3 relatores. Quais são, Caco? 8949, 10.694, 694. Exato, e agora o 14º salário. 4.367. Exato. Infelizmente, desses 2 últimos, já faz mais de mês que está no gabinete dela esperando ser pautado. Até essa semana, nós conseguimos falar com a assessoria dela. Fomos bem recebidos com a educação. Mas estamos aguardando, deputada, por favor, designe o relator da 8949 e dessa 10964, se não me engano. 694. 694, sempre eu erro. E agora, também, do 14º salário. Seria bom que ela soltasse logo os 3 relatores de uma única vez. Um para cada um, porque já resolveria, o relator já ia começar a organizar para a gente, depois que soubermos quem são esses parlamentares, aí ir lá conversar com um cidadão que faça um relatório favorável. Tudo isso que já foi feito na CFT. Deputada Bia Kicis, eu sei que hoje é sexta-feira, mas se para a semana a senhora já soltasse já designasse esse relator, aí então, 10 dias, um relatório favorável, não são 5 sessões, aliás, 5 semanas para as emendas, são 5 sessões. Então, cerca de 4, 5 dias, já recebeu emenda, não recebeu, já se resolve. E se lê o relatório, joga para o Congresso, joga para o Senado Federal. Até porque a CCJC ela tem praticamente uma sessão por dia. Exato. São semana inteira. Mas só que esse pessoal trabalha mais 3 dias, não é verdade? Terça, quarta e quinta. Mesmo assim, em uma semana, 6, 7 dias, resolveria essa parte, porque também já ia adiantando o relatório, uma coisa caminhava junto com a outra. O importante é que, pelo menos, Caco, no comecinho do mês de dezembro, o relatório esteja em mãos. Porque para ir para o Senado e depois para a sanção, tudo isso em 15 dias de dezembro, o tempo é muito curto. Então, mais uma vez, na minha cabeça não sai. Isso foi premeditado para jogar os pagamentos para o mês de março de 2022. Não tem que mentir da cabeça, porque tudo caminha para isso, Caco, a não ser que alguém me prove que não foi. Se não houver uma prova robusta, cabal, eu vou continuar pensando o que eu pensava atrás, que o governo conseguiu empurrar com a barriga até 2022. Bom, eu só queria dizer a todos aí que chegou até mim agora aqui, através da assessoria aqui, não vou chamar de boato porque ainda não é oficial. Diz que o deputado Ricardo Silva pediu para a Bia Kicis nomeá-lo como relator da margem social, na 14º salário na CCJC. Um bom relator. Aí. A gente tem que ser justo, Caco. Não é porque o cara não concorda com certas atitudes do cidadão que discorde de todas. Claro que não. Tem pessoas ali da CCJC que poderia ser relator ali, que já não cumpriu de máximo porque ele é o autor do projeto. Mas Ricardo Silva pode muito bem ser um relator bom. E até o pessoal que não é da base do governo, porque, se não me engano, é do PDT, Ricardo Silva, poderia ser um relator. E seria um bom relator, com certeza. Agora eu vou dizer o que eu penso, veja bem, para depois dizer, para por isso que eu vou falar, que não bota Capitão Alberto Neto, porque eu não vou dizer um negócio que eu não penso só para agradar pessoas. Não vou. Dona Maria dos Carlos, a senhora me desculpe, mas eu não vou, porque senão eu não consigo dormir. Capitão Alberto não, pelo amor de Deus, porque se for vai ser igual a 1006. Eu não concordo com aquele a 1006, como foi daquela época, nem vou concordar nunca para agradar ninguém. Não quero mais bate-boca ou a celeuma, tudo bem, mas minha opinião continua sendo a mesma. Eu não acho que é um bom nem foi para 1006 e nem será para o 14º salário. Agora já Ricardo Silva
Eu concordo, eu acho que seria um bom relator. É a minha opinião. E eu não vou deixar de dar, porque essas pessoas não gostam. Claro que não. Dona Maria do Carmo, mais uma vez, me desculpe. Política, eu vou continuar. Se não gostar, eu vou dizer todas as letras. Ninguém vai me calar de maneira alguma. Seria um bom nome. Se for um boato, Deus queira que se torne realidade. Ricardo Silva, de São Paulo, para a relatoria.